Graça e paz, irmãos. Vamos meditar um pouco na palavra neste dia. Nós vamos ler alguns versículos e meditar nessa história linda, uma história de conversão. Uma conversão que foi uma das mais importantes da história. E assim como houve a conversão de Paulo no capítulo 9, de um perseguidor da igreja, de um homem perverso que matava os cristãos, ali no primeiro século, quando Jesus parte para a glória e deixa a igreja com o Espírito Santo a conduzir o ministério, não é? Para falar da sua palavra e para ganhar o mundo, Paulo aparece no cenário como um perseguidor da igreja, como um homem que estava, cuspindo fogo. Era uma expressão bem forte, que dizia que os olhos dele eram assim, de muita raiva contra os cristãos. Mas aqueles cristãos que estavam ali iniciando a igreja primitiva eram judeus, porque os discípulos eram judeus. Mas o Senhor tinha uma visão muito mais ampla. Deus não ia se limitar apenas em salvar judeu. A palavra diz que Deus veio para todos. O Senhor Jesus morreu pela humanidade, por todo mundo. E os judeus seriam os precursores da palavra, eles que iriam levar a palavra de salvação para todos. Porque não bastava ser piedoso, não bastava ser um homem que servia ao Deus de Israel e que não conhecesse o filho desse Deus de Israel, o filho que o Senhor deu em sacrifício para morrer em nosso lugar. Então, a condição do judeu convertido era propagar o evangelho para toda a criatura. Mas no início do século, muitos desses judeus cristãos, muitos dos discípulos não entendiam esse mistério, o mistério dos gentios, um mistério que foi revelado desde a fundação do mundo, que Deus viria salvar a humanidade. E nós, os gentios, essa igreja que foi formada pelos gentios, estava inserida ali naquele contexto. Só que Deus precisava ainda trabalhar muito com esses discípulos. Deus precisava ainda falar muito com eles a respeito daquilo que realmente importava, que era a salvação de todo homem, do judeu, do grego, do egípcio, do brasileiro, do americano, do africano, de todos os continentes, de todos os povos, línguas, raças e nações. A ideia de Deus para a humanidade sempre foi a salvação, mas Deus sempre escolheu um povo para, a partir deles, ser transmitido. Deus escolheu o povo de Israel para ser esse dispenseiro da palavra e não deixou de cumprir através desses discípulos dele, desses apóstolos. Só que ainda não havia um entendimento total de que isso seria necessário acontecer. E nesse capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, quando já tinha acontecido a conversão de Paulo, quando Pedro já havia curado em nome de Jesus, vocês podem ler, tanto Finéias, que era um paralítico, quanto Dorcas, que morreu e ressuscitou, 2 milagres estrondosos, tremendos, usando o mesmo poder, porque o Espírito Santo já havia descido sobre eles. Passaram os 10 dias da Assunção do Senhor para a glória, foi prometido para eles a descida do Espírito Santo. O Senhor prometeu que iria para o Pai, mas viria o outro Consolador, o outro igual a ele, que iria usá-los de forma tremenda, iria lembrá-los de todas as coisas. Então, foi cumprido através da descida do Espírito Santo esse empoderamento, né? Os discípulos foram empoderados, foram cheios do Espírito Santo ali no dia da festa de Pentecostes. Foi descido o Espírito Santo, como está em Atos, foi repartido como línguas sobre eles de poder, línguas de fogo, porque o João Batista disse que ele batizava com água, mas viria aquele que ia batizar com o Espírito Santo e fogo, o fogo do Espírito, simbolizando o poder, unção, ousadia, intrepidez que desceu sobre aqueles discípulos. E eles foram cheios do Espírito Santo, capaz de confundir todo aquele povo que estava naquele momento, porque era um momento onde as pessoas se reuniam, e quando eles foram cheios do Espírito Santo, desceu sobre eles poder, tanto de falar em línguas estranhas, como falar em línguas, né, de povos, e foi um grande milagre. Mas esses homens,
precisavam desse revestimento de poder para pregar a palavra com ousadia. E nesse tempo, Pedro, João e outros apóstolos estavam sendo usados para isso. Só que Pedro estava agindo ali com os samaritanos, embora que fossem um povo que os judeus não se davam um com o outro, mas os samaritanos, Deus já tinha dado provas que estavam ali dentro da vontade dele de conversão. Já para os gentios é todo aquele que é fora do povo judeu. Gentios são aquelas pessoas que não fazem parte do povo judeu, como nós e como todos os outros que ali estavam. E nesse dia, Pedro, e vamos dar uma lida aqui para a gente poder entender melhor, depois da conversão de Paulo, de Pedro ter feito esses milagres, e teve um momento tremendo, que é esse milagre, que eu considero um milagre. O maior dos milagres é a conversão. O maior dos milagres é o homem conhecer a Cristo como seu Senhor e Salvador. É o maior milagre, porque esse milagre, o milagre da cura, é tremendo, é demonstração de poder do Deus Altíssimo. Só que quem recebe o milagre pode muito bem não se converter. Quem recebe o milagre pode muitas vezes morrer e não conhecer o Senhor. Mas o maior milagre é a conversão do homem, porque esse milagre leva o homem à vida eterna, leva o homem, mesmo que morra fisicamente, vai ter uma vida eterna, vai viver para todo sempre. Então esse é o maior milagre. E quem trouxe esse milagre para nós foi Jesus Cristo, através do seu perdão por meio do seu sacrifício na cruz do Calvário. Então, no capítulo 10, quando começa a falar deste homem, e é esse homem que nós vamos agora ler aqui um pouquinho sobre ele, que se encontra no capítulo 10 do livro de Atos, segundo escreveu Lucas, fala assim, que morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte, chamada Italiana. Ele era um centurião romano, que se encontrava ali, porque Israel estava ainda, o Judá estava sobre o jugo dos romanos ainda. Ali era no primeiro século. Jesus havia voltado para os céus e começava o início da igreja do Senhor. Então era no primeiro século. Roma ainda estava ali dominando os judeus. E este homem, a palavra diz que ele era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, ou seja, ele teve uma visão, cerca da hora 9ª no dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse, Cornélio, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou, o que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estava a seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, enviou-lhes a Jope. Esses domésticos, seus servos e esse soldado piedoso, ou seja, todos que circulavam ali junto com Cornélio, com certeza já estavam servindo a Deus, convertidos ao Senhor, Deus de Israel. Não é? Já cumprindo ali em orações, oravam, e já tinha a prática da oração, já fazia esmolas, que tudo isso é muito importante na conjunção total de um servo de Deus. Então, ele era um religioso, piedoso, era um homem bom. Mas, pelo que a gente vai perceber durante a leitura, é que faltava ali o mais importante. Não basta ser piedoso, não basta darmos tudo o que nós temos para ajudar os outros, não basta nós sermos homens e mulheres que oramos a Deus, homens e mulheres que fazemos o que é certo,
não basta sermos fiéis aos nossos maridos e às nossas esposas, não basta. Se não tivermos uma verdadeira conversão no Cristo, no Salvador, naquele que esse Deus que o centurião adorava, prestava cultos, fazia tudo certinho. Não foi recriminado por isso, muito pelo contrário. Isso que ele fazia chegou até os céus, foi recebido com agrado a Deus. Só que faltava-lhe o principal. Isso quer dizer que não adiantava ele fazer tudo isso se não conhecesse o Deus de Israel verdadeiro, aquele que enviou seu filho amado. E foi-lhe dado uma incumbência, um anjo aparece, o anjo mensageiro. Nós temos anjos que trazem mensagem de Deus. Anjo, ele é para isso, ele é para trazer mensagem, ele é para nos livrar nos momentos de dificuldades, nos livrar das coisas ruins que acontecem em termos físicos, não é? Em livramentos físicos. É isso. O anjo, ele é nos nossos conservos, não é? Mas para fazer milagre, para operar milagre na nossa vida, só o Espírito Santo é que pode fazer. Amém? Então, vai a Jope. Quando eles estão a caminho de Jope para chamar Pedro para falar com Cornélio, acontece algo tremendo. Pedro, em sua casa, tem uma visão também. Essa visão é de um lençol que se abre do céu. E nesse lençol aparecem animais que para judeus eram animais imundos, que a palavra diz que eles não podem comer. Só que na visão, o Senhor diz para ele, olha, mata esses animais e come. Não, Senhor. E Pedro, ele retruca e diz para Deus que não poderia comer aqueles animais, não é? Nessa visão. E ele diz, porque jamais comi coisa alguma imunda, Senhor. E segunda vez, a primeira ele rejeitou, a segunda a voz lhe falou de novo, ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido aos céus. Ou seja, Pedro por 3 vezes recusou, porque era imundo, mas Deus disse, não considere imundo aquilo que Deus abençoou, que Deus purificou. Quando ele volta dessa visão, quando ele ainda estava perplexo, diz as palavras, qual seria o significado da visão, os homens enviados por Cornélio chegam até Pedro e param junto à porta. E aí Pedro entende o que Deus estava lhe dizendo. Enquanto meditava, Pedro, acerca da visão, lhe disse o Espírito Santo, estão aí 2 homens que te procuram. O Espírito Santo avisou a Pedro que 2 homens estavam procurando a Pedro para chamá-lo, convidá-lo para chegar até a Cornélio. E aí ele vai entender que aqueles animais imundos que apareceu para ele não era nada mais do que aqueles que eram considerados fora das promessas, que eram os gentios. E o Senhor envia Pedro àquele lugar. Pedro vai até Cornélio. Quando Cornélio encontra com Pedro, ele vai e se ajoelha diante de Pedro, porque acha que Pedro é um Deus, é alguém que ele devia adorá-lo. E quando ele faz isso, quando Cornélio se prostra diante de Pedro, Pedro levanta e disse, ergue-te, homem, ergue-te, porque eu também sou homem. Você não pode me adorar. E aí ele começa a perguntar, por que razão me mandaste chamar? E aí Cornélio conta a história. Conta a história que fazia 4 dias que ele tinha tido aquela visão. E que o Senhor enviou um anjo e mandou chamá-lo. E aí Pedro entendeu todo o processo. Prega para Cornélio. Prega a palavra de Jesus Cristo crucificado e ressuscitado. E Cornélio e toda a sua família se converte. E o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, que foi derramado lá no Pentecoste sobre todos aqueles apóstolos,
foi derramado ali sobre Cornélio e toda a sua casa ficaram cheios do Espírito Santo, foram batizados pelo Espírito Santo e ficaram cheios de ousadia. E Pedro, aquele judeu, entendeu que a salvação não era só para judeu, que a salvação era para todos os gentios. Mas também não basta ser piedoso, não basta ser religioso, não basta você fazer orações apenas e esmolas e ajudar o pobre. Se não tiver Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador da sua vida, nada do que você fez valeu a pena. Nada. É recebido por Deus, mas não aceitado como um servo, como um cristão e como um transformado pelo Senhor Jesus. Que nessa manhã você tenha isso como uma palavra que possa falar no seu coração ou que você possa transmitir para outras pessoas que ainda não conhecem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Amém? Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.